Há milhares de anos, quando nossos ancestrais dominaram o uso do fogo, a energia tornou-se decisiva para o futuro da humanidade. No final do século XVIII, a substituição da lenha pelo carvão deu origem às máquinas a vapor. No século XIX, veio a descoberta da eletricidade, seguida pelo uso do petróleo como combustível, e a busca por novas fontes de energia não parou mais. A produção de energia está associada ao modelo que criamos de progresso e de bem-estar. Em forma de combustível, abastece veículos e outros meios de transporte, na terra, na água e no ar. Em forma de eletricidade, precisamos da energia para iluminar casas, ruas, cidades, aquecer a água, ligar os equipamentos elétricos, movimentar as indústrias, incrementar o trabalho no campo e, neste momento, assistir ao nosso vídeo. As fontes de energia estão divididas em duas categorias. As não renováveis são o urânio, usado nas usinas nucleares, o gás, o carvão e o petróleo. Essas fontes de energia são as que mais poluem e também as que um dia vão acabar porque não há como reproduzi-las. As renováveis, que não se esgotam, têm origem na água da chuva, usada em hidrelétricas, no sol, que gera energia solar, e no vento, que aciona as turbinas eólicas. Também são fontes renováveis os combustíveis produzidos com óleos vegetais, gordura animal e cana-de-açúcar, como o etanol. O impacto ambiental das fontes renováveis é bem menor, por isso são conhecidas também como fontes limpas. Energias renováveis são as energias que vêm do Sol. Basicamente, todas as energias que a gente usa na Terra vêm do Sol, direta ou indiretamente. Pena que o mundo ainda use muito mais fontes não renováveis para produzir energia. O sistema econômico mundial está baseado fortemente no petróleo e também no carvão. Por que isso? Porque o sistema econômico determina a escolha daquelas fontes que permitem maior produtividade social do trabalho, portanto, maior excedente econômico. Portanto, que com menos esforço, trabalho e capital, permita o sistema de produção funcionar. Veja o mapa da matriz energética mundial. 86,8% da energia consumida no planeta vem do carvão, petróleo, gás natural e usinas nucleares. E apenas 13,2% vem de energias renováveis ou energias limpas. Um desequilíbrio que precisa ser corrigido para não comprometer as gerações futuras. As fontes fósseis de energia são exatamente os recursos que a gente tira da natureza que estão armazenados no subsolo, especialmente o carvão, o petróleo, o gás natural, e que, quando são queimados, eles colocam na atmosfera o gás carbônico, o CO2. Esse gás carbônico ele gera o efeito estufa em excesso, e esse efeito estufa em excesso pode causar as mudanças climáticas, pode causar alterações no clima do planeta que vão desde chuvas mais fortes e frequentes, vendavais, os problemas que a gente tem de secas, o problema de temperaturas extremas. Com o crescimento da população mundial e o desenvolvimento industrial, a demanda por energia é cada vez maior. Nesta imagem noturna do planeta, feita por satélites, podemos ver a quantidade de luzes acesas ao redor da Terra. O uso de energia está associado ao grau de desenvolvimento e à população de cada país. Não é à toa que os chineses são os que mais consomem energia em todo o mundo. Além de muito populosa, são mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A China está em franco desenvolvimento. Os Estados Unidos estão em segundo lugar. Sua população é bem menor do que a da China, mas o padrão de consumo dos norte-americanos é um dos mais altos do mundo. Nós, brasileiros, ocupamos a 7ª posição entre os países que mais consomem energia. A humanidade, entre 1960 e 2000, aumentou o seu uso de recursos naturais em 70%, como um todo, só que o de energia ela aumentou
950%. Em contrapartida, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo vivem sem energia elétrica. A grande maioria na Ásia subdesenvolvida e em parte da África. No Brasil, 1 milhão de casas ainda estão às escuras. Para fazer frente às demandas do planeta, a Agência Internacional de Energia alerta que é preciso aumentar a produção de energia em 30%. O desafio é atender à demanda sem afetar ainda mais a saúde do meio ambiente. É importante a gente lembrar que essa questão do aquecimento global e do excesso de emissão de CO2 e outros gases de efeito estufa é um problema planetário, um problema global. Para isso foi criada uma convenção, a Conferência do Clima, pelas Nações Unidas, que faz reuniões sucessivas desde depois da Rio 92, ou seja, nós já estamos aí praticamente com 20 anos desse trabalho, que visava e que ainda visa fazer com que os países se comprometam a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. O problema é que a adesão a esses compromissos e a colocação desses compromissos em prática, ela tem sido muito aquém do necessário. O Brasil, que tem 12% de toda a água doce do planeta, está numa posição privilegiada porque usa muito mais fontes limpas de energia. A matriz energética brasileira é bem mais equilibrada do que a que vimos no cenário mundial. 55,8% da energia que consumimos vem do carvão, petróleo, gás e usinas nucleares, enquanto 44,2% vem das fontes renováveis, hidrelétricas, biomassa e cana-de-açúcar. O problema que existe com a matriz energética brasileira hoje é que ela está deixando de ser renovável, porque a construção de novas hidrelétricas está encontrando muitas dificuldades por causa de problemas ambientais, mas afora isso, a nossa situação é o que a gente diz invejável. Não é de hoje que o Brasil investe em fontes limpas de energia. Desde a década de 20, utilizamos o álcool como aditivo da gasolina. Em 1975, com o lançamento do programa Proálcool, passamos a produzir o etanol em larga escala. Hoje somos o segundo maior produtor e o principal exportador de etanol do mundo. O combustível extraído da cana-de-açúcar diminui em 90% a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Além de poluir menos, os biocombustíveis garantem que o Brasil preserve suas jazidas de petróleo, que também têm larga utilização na indústria. Todos os produtos plásticos, por exemplo, têm petróleo em sua composição. Nos últimos anos, o Brasil ganhou um novo fôlego com a descoberta do pré-sal, que são jazidas de petróleo no subsolo marinho. Com muita pesquisa e investimentos, o país retira 300 mil barris de petróleo por dia a 7 mil metros de profundidade. E pode chegar a 1 milhão de barris por dia até 2017. A gente deve seguir explorando novos recursos fósseis, seja gás, novas jazidas de petróleo, e também incrementando uma matriz mais limpa, com uma contribuição maior de fontes renováveis, de forma que essa reserva de combustíveis fósseis permaneça para gerações futuras, mas sempre com uma participação menor do que a gente tem hoje. 8 em cada 10 megawatts de energia elétrica gerada no país vem das usinas hidrelétricas. Uma geração limpa que não polui. O problema é que as hidrelétricas precisam desapropriar grandes áreas para construir os reservatórios de água que fazem a usina funcionar. Para evitar essas desapropriações, o governo está investindo em usinas a fio d'água, que não precisam de grandes reservatórios. Há uma vantagem em usar usinas a fio d'água, porque elas não inundam. E há uma desvantagem, de que elas só geram quando chove. Isso sucede que chuva é, de fato, algo que está nas mãos de São Pedro, né? Não está na mão de seres humanos, né? E há anos em que chove muito pouco, né? As principais alternativas para a geração de eletricidade em época de seca são as usinas a gás e as eólicas. A expectativa é que o vento seja privilegiado, já que o gás queimado nas termoelétricas polui o ar,
enquanto a eólica é uma energia limpa. Dentro de 10 anos, a energia eólica, que representa 2% da geração atual, ela vai chegar a 9%. Então, é um crescimento muito expressivo. O Brasil precisa de muita energia para o futuro. O Brasil ainda é um país que tem uma demanda de energia muito reprimida, né? Antigamente, poucas pessoas tinham ar-condicionado, tinham máquinas de lavar, enfim, todos esses eletrodomésticos. Agora, ainda bem, né? A população tem acesso. Isso foi um ganho que o país teve, né? Foi um ganho dessa melhor distribuição da riqueza, né? Agora, isso aí tem uma contrapartida, né? A gente tem que ter infraestrutura para atender essas pessoas que estão entrando no mercado. Outra fonte alternativa que pode ajudar na geração de energia limpa no país vem diretamente do sol. Esse prédio, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, já produz metade da energia que consome através do sistema fotovoltaico, que transforma os raios solares em eletricidade. Estes painéis, instalados no telhado, captam a energia do sol, enquanto outro equipamento faz a adequação dessa energia para a rede elétrica. Digamos que sua casa consome 100 kWh no mês e os seus painéis fotovoltaicos produziram 100 kWh naquele mês, a sua fatura no final do mês vai vir zero para você pagar, você não vai pagar nada. E se o consumidor gera mais energia do que precisa, ele fica com crédito nas próximas contas. A energia solar ainda é 3 vezes mais cara que a eólica, porque a maior parte dos equipamentos é importada. Mas já tem indústrias brasileiras interessadas em fabricar os painéis fotovoltaicos, o que vai tornar a energia solar mais acessível ao consumidor. A ideia é que a gente pulverize, né? Cada telhado seja, na verdade, uma microsina, porque isso contribui diretamente para o sistema elétrico, uma vez que quando você produz onde você consome, próximo de onde você consome, você reduz todas as perdas de transmissão e distribuição. Então, a maneira, digamos, mais eficiente de você usar energia solar é diretamente sobre o telhado da sua residência. Isso em grande escala, né, traz todos os benefícios de você, digamos, economizar o recurso primário, que seja a água no reservatório ou seja o gás numa termoelétrica. Segurança energética está ligada à diversidade energética. A diversidade energética é que garante o suprimento, né, da energia com qualidade e com preços competitivos. Sol, água, vento, carvão, gás, petróleo, cana-de-açúcar, todas as fontes geradoras de energia vêm da natureza. Por isso, conservar as fontes energéticas, poupar o consumo e explorar fontes alternativas são questões que estão na ordem do dia. Afinal, ninguém quer ficar no escuro.